pastora Gibeonita, que a senhora possa nos dar a honra de trazer uma palavra aos nossos corações. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da senhora. Hoje mais cedo estivemos com o pastor Carlos Venâncio e sinceramente, pastora, eu não tenho o que falar do que ele nos ensinou. Quando eu chegar no céu, eu queria muito poder pôr o apóstolo Paulo e o pastor Carlos Venâncio frente a frente para um debate teológico. Mas graças a Deus o pastor Carlos Venâncio hoje teve seminário de homem para homem, e os homens que vieram podem falar, eu sou suspeito de falar, mas fomos muito edificados através da palavra de Deus. Se coloque de pé e erga suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da pastora Gibeonita, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nós te agradecemos por esta noite especial, a qual o Senhor nos deu a oportunidade, e quão rica é a tua oportunidade de estar no teu santuário, ouvindo a tua palavra, Senhor. Neste momento eu quero pedir, ó Pai, que o coração da pastora possa se sentir confortável nesta noite, para entregar tudo aquilo que o Senhor depositou em seu coração. Senhor, abençoe a vida dela, a vida do pastor Carlos, da missionária, e toda a sua casa, Senhor, que a sua bênção possa ser estabelecida no meio deles. E assim eu te agradeço, porque tu és Deus bom e Deus fiel. As palmas louvam ao Senhor. Seja muito bem-vinda, pastora. Ainda bem que a igreja escutou. Eu agradeço a Deus. Podemos assentar? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Me sinto privilegiada, honrada por esse convite do pastor Fernandes, pastora Adriana, e exalto o nome do Senhor Jesus por essa festividade tão linda. Podemos participar de outro culto e de tudo que Deus fez, operou na noite de ontem e anterior, que eu não estava, mas recebi notícias de coisas tremendas que Deus fez aqui neste lugar. E nós glorificamos ao Senhor, porque quando estamos dentro de um projeto, estamos fazendo parte de algo que está no coração do Pai, Ele abençoa. Não tem como Ele não abençoar. Então nós glorificamos a Deus por essa oportunidade. E eu estava vendo o lema que foi escolhido, que Deus colocou no coração do pastor Fernandes para esse 6º aniversário, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 30. Vou ler somente a parte A deste versículo, que diz, assim mesmo assentado, eu costumo dizer que agora você está confortável, amém? Você já ministrou adoração, você já louvou, e no momento da adoração, Deus começou a fazer um trabalho lindo em seu coração, e o seu coração se tornou uma terra fértil. Mas aí nós pensamos, para que essa terra fértil? Para que a semente seja lançada em seu coração e ela venha germinar, amém? Então, o primeiro processo, você já deu liberdade para Deus, você adorou, e agora você vai ouvir Deus falar com você. Diz assim o versículo: tu, pois, lhes profetizará todas essas palavras, e lhes dirá: o Senhor desde o alto bramirá, e ouvir a sua voz, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Amém? Que texto tremendo, que texto maravilhoso. E assim como o jovem já comentou aqui, que foi um momento em que Deus estava falando de um brado, onde a justiça e a mão de Deus seria colocado sobre o seu povo, sobre a face da terra. E aí nós imaginamos, mas o que nós estamos querendo de Deus hoje? O que é que esse texto, para onde esse texto me transporta? Para qual lugar espiritual da minha alma
que esse texto me transporta? E aí nós podemos ver um tema que foi bastante falado, bastante comentado aqui nesse evento, nesse aniversário. Céu na terra. Repita comigo, igreja. Céu na terra. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes a igreja pensa que ela não pode trazer o céu na terra. E nós somos agentes de Deus para trazer o céu na terra. E às vezes tem alguns que sabem, e às vezes tem alguns que entendem, e às vezes tem uns que já estudaram tanto que sabe de cor e salteado, mas não coloca em prática. E eu acredito que é isso que Deus quer falar aqui nessa noite. Diante de tantos ensinamentos que nós já tivemos, eu glorifico ao Senhor Jesus, porque em todos os momentos que eu estive aqui com vocês, já tive em outros cultos, eu tenho ouvido pessoas falarem tão bem do meu esposo, pastor Carlos Venâncio, falar tão bem do meu filho, Júnior Venâncio, que é o tecladista, para quem não conhece ainda. E eu glorifico ao Senhor pelo privilégio que Deus nos dá de podermos fazer a sua obra. E isso não é privilégio do pastor Carlos Venâncio, do Júnior Venâncio, da pastora Gibionita Venâncio, não é privilégio somente do pastor da igreja de vocês, da pastora da igreja de vocês, dos ministros de louvores, não! É de todo o povo de Deus sobre a face da terra, diga aleluia. E Deus colocou algo em meu coração concernente a esse versículo e concernente a esse tema, céu na terra. Será que nós conseguimos trazer isso para a nossa realidade? E a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver a história de um rei. A história de um rei, Jorão, que começou a reinar em Israel durante o 18º do rei Josafá. Josafá já estava no seu 18º ano de reinado, e aí Jorão, filho de Acabe, como diz a palavra, assume o reinado do reino norte de Israel. E durante a vida de Acabe o tempo todo, como você conhece, eu acredito que muitos conhecem a história do rei Acabe, entristeceu o coração do Senhor, levou Israel a adorar Baal e a muitos outros deuses, e isso entristeceu muitíssimo o coração do Senhor. Porém, esse homem era um homem valente. Quem é que disse? Quem é que te contou? Quem foi que te falou que homens que às vezes não caminham com Deus é covarde? Quem foi que disse para você que às vezes pessoas que desagradam o coração de Deus, que não estão nem aí para adorar ao Senhor, não farão coisas grandes? Quem foi que disse? Acabe, ele era um homem que não adorava ao Senhor, não servia ao Senhor, apesar de ser pertencente a Israel, ele deixou, ele não escutava mais, ele ensurdeceu a voz do Senhor. E quando falamos do bramido que o leão vai dar, eu quero dizer para você, existem momentos que nós precisamos escolher o aquietar do leão. E aí, queridos, nós olhamos para a palavra e vemos Acabe construindo, enriquecendo, prosperando, pegando aquilo que nem lhe pertencia, mas pegava e trazia para o reino norte de Israel. Uma nação de Deus, com um rei que estava distante de Deus.
Mas ele foi trazendo e tornou um povo preso a Israel, pagando tributos. Moabe passou a pagar tributos a Israel. 1000 carneiros, 1000 cordeiros era pago para Israel, para poderem permanecer na terra e poderem trabalhar, e poderem construir. Às vezes nós falamos do nosso governo, falamos dos impostos, falamos do leão, falamos de tantas coisas, e parece que isso é uma novidade da última geração. Aqui já estava acontecendo tudo isso. E quando Acabe morre, o rei de Moabe se levanta irado e diz: a partir de agora, nós quebramos esse jugo. Não temos mais compromisso com o rei de Israel. Sabe, queridos, existem coisas que pais fazem que pode surtir grandes efeitos na vida de filhos. E isso, vamos dizer, tanto para o bem como para o mal. E aí, o que acontece? Os moabitas se revoltam. E Acasias, o filho mais velho de Acabe, quando assume o reinado, lá no capítulo 1, ao ouvir um barulho, ao ouvir um rumor de que o rei de Moabe estava por muito irado e iria tomar uma posição de guerra. Repita comigo, igreja: guerra. Quantas vezes nós não queremos a guerra? Nós queremos o céu na terra. Mas Acabe morre. E aí começa o céu desaparecer. Acasias, segundo a palavra não traz uma história como aconteceu a situação de Acabe, mas a Bíblia fala que Acasias caiu de um quarto alto e ficou doente, e dali ele não se levantou mais, resumindo, morreu. E com a morte de Acasias, Jorão assume o lugar. E agora quem está ouvindo? Quem está ouvindo vai ter guerra. Quem está ouvindo, vamos tomar o que é nosso. Quem está ouvindo agora, tudo que vocês fizeram contra nós, vocês vão ter que nos devolver, mesmo que seja para derramar sangue. Nós estamos indo quente, fervendo, e vamos tomar o que é nosso. Você imagina como ficou Jorão? Que ele não era bobo nem nada. Já viu o que aconteceu com o irmão dele? O irmão dele já tinha morrido. Numa situação em que Deus disse para Elias: encontre com ele e diga para ele que ele não vai sair dessa cama, ele vai morrer. Sabe, queridos, às vezes algumas pessoas estão numa situação, sabe, que tem um prenúncio de tragédia na sua vida. E mesmo assim, não toma a atitude certa. Mas nós estamos vendo aqui que Jorão quer tomar uma atitude certa. Ainda que seja de uma forma torta, ele quer tomar uma atitude certa para se livrar de um grande mal. E a Joabe convida Josafá para estar com ele num campo de batalha. Vem comigo. Vem no campo de batalha, eu preciso de você. Eu preciso dos seus soldados. Eu preciso que você entre comigo nesta guerra. Eu preciso que você lute comigo nessa guerra. Quantas pessoas já procurou você para estar orando por alguma situação na vida dessa pessoa? Ore por mim, jejue por mim.
e diz assim para você: eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória. Quantas pessoas já disseram isso para você? E às vezes você diz assim: mas em que sentido você quer que eu ore por você? Não, é porque eu estou gostando de um determinado rapaz e ele está noivo e eu quero me casar com essa pessoa. E aí você diz assim: mas eu não posso entrar nessa peleja, eu não posso entrar nessa batalha, essa batalha não pertence a mim. Ou então você diz assim: sim, senhor, eu te obedeço, eu vou entrar com você nessa batalha, e você nem pergunta qual é o motivo da batalha. E é assim que Josafá entra, e ainda diz assim: o meu povo será o teu povo, os meus animais serão os teus animais. Assim como ele disse há algum tempo atrás também, porque essa aliança aqui não é nova agora, é uma aliança antiga, porque Josafá também foi convidado por Acabe para ir tomar Ramote-Gileade, e Josafá disse a mesma palavra: eu vou com você, e o seu povo será o meu povo, o seu animal será o meu animal, eu vou lutar por você, eu vou entrar nessa questão com você. Começou uma aliança errada, começou uma aliança triste. Você tem formado algum tipo de aliança errada? E Deus está falando com você nessa noite: hoje é tempo de você consertar, porque você é homem e mulher que traz o céu na terra. Diga aleluia. Você é homem e mulher que consegue fazer com que o céu desça sobre a terra. E ninguém pode tirar esse direito seu. Sabia que muitos direitos que nós temos, não é ninguém que tira, nem o próprio Satanás, nem o próprio Lúcifer consegue tirar, mas nós tiramos esse direito de nós. E Deus está dizendo hoje para você: recupere o seu direito. Diga aleluia. Pastor Carlos ontem falou de direito, falou daquilo que nós podemos tomar posse de direito. E quantas pessoas não têm tomado posse das suas bênçãos, das suas vitórias de direito, porque você tem direito. Não é mérito seu, não foi sacrifício seu, é sacrifício de Cristo. E através de Cristo Jesus, tornamos-nos filhos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E filho tem direito. Aleluia! E entra esse rapaz, o qual a Bíblia o descreve como um homem justo, um homem que procurava agradar o Senhor, um homem que temia ao Senhor. E Josafá entra nesse negócio, despertando você agora, querido, homem e mulher que traz o céu na terra. Quantas pessoas dizem assim: mas fulano de tal não é de Deus, porque se fosse de Deus, não tinha entrado em tal cilada. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu pergunto para você: Josafá, não precisa responder Josafá era ou não era um homem temente a Deus. Josafá agradava ou não agradava o Senhor? Quantas vezes, por mais que nós somos homens e mulheres de Deus, iremos tomar atitudes, posições, iremos fazer uma caminhada, uma jornada, onde se perguntássemos para o Senhor, Ele diria: não, filha, não, por esse caminho não. Mas às vezes estamos tão equivocados, tão dentro de nós mesmos, que não conseguimos em determinados momentos tomar a atitude de perguntar. E ele fez aliança: se nós vamos. E a Bíblia diz que caminharam por 7 dias no deserto. E sabe o que eu fiquei pensando? É que Josafá ainda pergunta para Jorão: por qual caminho iremos? Por onde iremos? E outra coisa que me chamou a atenção é que Jorão mandou revistar todo Israel. Ou seja, eu quero ver se estão todos prontos.
Eu preciso ver se os homens estão sarados, se os homens estão saudáveis, se os animais estão prontos para essa peleja, para esta caminhada. Eu preciso ver como estão os meus soldados. E a Bíblia diz que ele caminhou por todo Israel, verificando, examinando, antes de fazer o convite para Josafá. Fez o convite, o rei aceita, caminham no deserto, 7 dias, acaba o alimento, acaba a água, e nada de encontrar o rei moabita, nada de encontrar os soldados moabitas, caminhando, buscando. Pastor Esbelita, mas qual a estratégia é essa? Qual a estratégia é esta? Existem pessoas que fazem de tudo para perder. Existem pessoas que fazem de tudo para ter selos e compromissos com pessoas ou com negócios que não agradam a Deus. Mas no momento em que elas estão no sufoco, no desespero, elas procuram o Santo de Israel para se aliar a elas. O Deus de graça, o Deus de infinita misericórdia está dizendo para você que hoje é tempo de você tomar uma atitude na sua vida, fazer uma varredura e examinar tudo o que está acontecendo na sua alma, porque Ele é fiel, poderoso e pode mudar a história da sua vida nessa noite. Sabe, queridos, acabou a água, era deserto. Se voltasse, teria que caminhar 7 dias. Você imagine quantos animais estavam ali, quantos soldados estavam ali. Eram 3 reis, 3 caravanas, 3 exércitos ali dentro do deserto. Qual caminho nós iremos? Pergunta Josafá. Iremos pelo deserto de Edom. Estava Josafá, estava o rei de Edom e estava Jorão, 3 reis. Acaba uma situação favorável e começa a existir uma situação terrível. E aí, uma palavra é lançada, que agora eu quero que você medite. Como está sua vida? Naquele momento de terrível situação, onde Jorão olhou de um lado para o outro e viu que não tinha solução e que eles poderiam morrer ali no deserto, ele faz um comentário. E esse comentário é uma sugestão. Ele diz assim: Deus nos enviou para o deserto para que morramos. Sabe, queridos, quantos de nós estamos vivendo isso em nossas vidas? A nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções, quantas vezes são afetadas por sugestões emocionais. Estava acontecendo algo terrível naquele lugar e Jorão sabia que Deus não tinha falado nada com ele. A atitude dele não foi uma atitude de chamar Deus e conversar com Deus e perguntar, ou Deus mandando ele caminhar pelo deserto de Edom. Pelo contrário, foi uma atitude que ele tomou sozinho. Ele tomou uma atitude porque ele se viu apurado, ele se viu com perigo de morte, e então ele toma uma atitude de ir para o deserto, atravessar, porque ele queria encontrar aquele povo. Ele acreditava que com três equipes de soldados, com 3 reis mais 2 reis ao seu favor, ele iria vencer a peleja, ele iria vencer a batalha. Ele não contou que ali era um caminho de deserto, ele não contou com as coisas que poderiam ir surgindo no momento, de cada momento. E às vezes acontece isso conosco. Nós tomamos alguma posição, tomamos alguma decisão e não fazemos cálculo nenhum daquilo que
podemos encarar pela frente, daquilo que pode surgir na nossa vida ali pela frente. Mas tomamos algumas decisões. E alguns fazem exatamente o que Jorão fez. Sugere que Deus era o culpado. Mas por que ele sugeriu? Porque ele disse que Deus é quem tinha trazido ele ali. Por que ele sugeriu? Porque existem pessoas que vivem por sugestão. Existem pessoas que já deixaram de tomar suas próprias decisões. Existem pessoas que passam a ser influenciados por sugestões alheias, assim como começou lá no Jardim do Éden, a serpente sugestionando para Eva. Olha, não foi isso que Deus disse? Não comerá de nenhum dos frutos que está aqui no Éden. Foi uma sugestão para que ela respondesse é verdade, ou para que ela apontasse a sua debilidade ou a sua falha. Sugestão. Ele sugeriu para que Josafá aderisse, para que um outro rei também aderisse, e ali começaria uma situação de culpar Deus, de blasfemar contra Deus, de dizer tantas coisas contra Deus. Um rei se cala, um rei escuta e se cala, fica quieto. Nós convivemos com pessoas dentro da igreja, no nosso local de trabalho, na nossa família, pessoas que estão sempre sugestionando para outra. Pessoas que chegam na igreja, que recebem tantos milagres, que Deus abençoa, que Deus abre portas, mas que no decorrer do tempo chega uma outra equipe, porque a igreja é assim. Chega a primeira equipe, chega a segunda equipe, aí a primeira equipe viaja para outro lugar, muda de cidade, muda de país, é abençoado, é próspero. Mas algumas equipes ficam, algumas equipes permanecem, algumas equipes ficam ali trabalhando. E às vezes, com o coração contrito, quebrantado, com o coração cheio de Deus, caminhando com o Senhor, como Josafá, caminhando com o Pai. Mas de repente começa a surgir alguma sugestão. Olha, eu gostaria de dizer algo para você, que eu penso que a igreja poderia caminhar desse jeito. E eu vejo tal situação assim, e vai sugestionando. E quando nós começamos a estudar a alma, e quando nós começamos a estudar as emoções, entendemos que uma pessoa com baixa autoestima e com uma pessoa que está se sentindo inferior, ela é sugestionável com facilidade. Você está vendo o pastor? O pastor, se ele fizesse tal coisa assim, seria melhor. Se ele tratasse assim, seria melhor. E a pessoa nunca viu aquilo. A pessoa nunca prestou atenção daquela forma que o pastor trabalha. Sempre aceitou muito bem, sempre lidou muito bem com tudo. Mas de repente um sugestionável está ali sugestionando. Tanto um quanto o outro tem problema. O que aceita a sugestão e aquele que dá a sugestão, como aquele que aceita a sugestão, está com um problema emocional. Um está com o ego inflado e outro está com o ego vazio, se sentindo pequeno, inferior a todo mundo, fragilizado, fácil de ser moldado, tanto que se adapta a uma situação que não é dele. Sabe qual é a sugestão ali? Pare de adorar a Deus, pare de louvar ao Senhor. Para que adorar um Deus que nos traz no deserto para morrer? Que Deus que me ama é esse, que me traz no meio do deserto para morrer? E o rei de Edom se cala. Sabia que tem pessoas dentro da igreja
que está vendo o neguinho fazer coisa errada, tomar atitude errada, permitir que a imagem do seu irmão em Cristo Jesus seja barrotado de tantas coisas, e ele se cala, ele não abre a boca, diz assim: a briga não é minha, a luta não é minha, não estou nem aí, o problema é dele, se eu me meter, eu posso entrar numa enrascada. Ei, você já está no meio de tudo isso, você já está. O rei não estava lá, mas se calou, não tomou uma posição. Poderia ter tomado uma posição, falar: que isso, rapaz, que negócio é esse? Nós não pedimos nada de resposta para Deus, não conversamos com o Senhor, fomos nós que tomamos as nossas próprias atitudes de vir lutar contra os moabitas. Que momento, eu não me lembro de ter um momento que você me convidou para orar. E Josafá, porque é assim que acontece comigo e com você, diga aleluia. Josafá, num momento de despertamento espiritual, diga glória a Deus. Ah, meu querido, para Deus não importa se você estiver lá dentro do inferno. Se ele disser: eu vou avivar o meu filho lá dentro do inferno, ele foi lá porque ele quis, mas eu sou dono dele, eu busco de volta para mim. Tem um momento de avivamento que Satanás tem que tremer. Viu a encenação aqui? Vocês viram? É isso que acontece de verdade. Diga aleluia. É que nós não vemos com os olhos carnais, só vemos isso no reino espiritual. Enquanto estava assistindo a peça, eu me lembrei de um momento que eu tive uma batalha intensa com Satanás. E eu pude ver o próprio demônio me encarando para me paralisar. Quantas vezes ele tenta me paralisar, quantas vezes ele tenta paralisar você, mas Deus fala assim: você está brincando? Oh, coisa ruim, essa é minha, esse é meu de direito, porque eu comprei. Aleluia! Eu faço o meu filho e a minha filha abrir a boca no momento certo, e ele vai pronunciar a palavra da vitória. Diga aleluia. Josafá diz assim: não tem um profeta neste lugar. Diga aleluia. Porque nós precisamos orar. Oh Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. E para isso precisa de um profeta. Diga aleluia. Esse era o momento que precisava do profeta para começar o culto. Diga glória a Deus. Hoje nós podemos fazer o culto aonde você quiser e bem entender. Quer um lugar que você pode fazer culto e você pensa que você não pode fazer? Lá no seu local de trabalho, você pode, se você quiser, dobrar o seu joelho no meio da sua empresa, agradecer a Deus, sem escândalos, sem barulhos, sem prejudicar seu local de trabalho, nem os seus colegas. Dobrar o seu joelho e agradecer: Senhor, obrigado por esse trabalho, e se colocar de pé e dar um bom dia para o seu colega de trabalho. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Por causa do sacrifício de Jesus. Mas nesse momento aqui, eles precisavam de quê? De um profeta. Repita comigo, igreja: profeta. Que bom que Deus nos entregou a missão de profetizar. Diga glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Por acaso tem um profeta e alguém de dentro do exército de Jorão, dentro do exército de Israel, dá um grito: eu sei aonde tem um profeta neste lugar. Eu sei até onde ele mora. Vamos lá.
acontece? Chegam. Interessante, irmãos, que durante o culto tem revelação, você acredita? O culto do povo de Deus já começa com revelação. Chega lá, perto de Eliseu. Eu fico imaginando que Eliseu estava morando numa barraquinha, lá no meio do deserto, um lugar simples, um lugar sem nada, onde Deus disse para ele: filho, você é separado, você é meu, eu te tomo pela minha mão direita, você é a boca que eu vou usar para falar. Diga glória a Deus. Sabe por que Satanás gosta que o outro sugestiona? Porque ele é perito em sugestão. Ele é perito em dizer para você que você não vai dar conta, que você não tem jeito, que seu pastor não está com nada, que a oração dele não surte efeito na sua vida, que a sua igreja não é legal, que os irmãos da igreja não gostam de você. Ele é excelente para sugerir isso para você. Sabe por quê? Porque ele caminha contra Deus sempre. De Deus é separação, individualização e crescimento. Deus vai e te separa desde o ventre da sua mamãe. Você foi separado para fazer algo para Deus especial. Diga aleluia. Ainda que seja apenas um único dia na face da terra, tu tens uma missão para fazer para Deus aqui nessa terra. Separação, individualização. Diga aleluia. Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece. Aleluia. Crescimento. O crescimento vem quando você se vê dentro dessa realidade. Eu fui separada. E Ele me ama tanto que Ele me conhece. E Ele me protege. Cada manhã você cresce mais na presença dEle. E do diabo, pastora Gibeonita, quando acontece a sugestão? Agrupamento. Viu aqui? 3 reis se uniram sem convocar a Deus. Mas no meio dessa jornada, um deles, conhecendo a Deus, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus é misericordioso, ainda que você tomou uma atitude errada, no momento que você diz assim: peraí, o Deus que eu sirvo é fiel e eu vou clamar Ele de novo. Josafá clama, começa o culto e eles chegam na presença de Eliseu. Eliseu já começa dizendo algo para aquele homem. O que você veio fazer aqui? Porque você não foi consultar os profetas do seu pai. Irmãos, toda pessoa que é separada por Deus se separa do pecado. Diga aleluia. Se incomoda com o pecado. Se fez alguma coisa que ninguém viu, irmão. Que coisa estranha que é essa, né? Ninguém viu você fazer, mas dá um trem ruim dentro de você, vai ficando incomodado, e aí você diz: Senhor, me perdoa, ninguém viu, mas eu estou me sentindo ruim. E Eliseu ficou indignado com a presença daquele homem. Por quê, pastora Gibeonita? Porque assim como nós lemos no livro de Jeremias, Deus falando que Ele iria bradar, que Ele iria rugir, que a voz dele se faria ouvir do alto e sublime trono. Como eu quero que a voz do Senhor faça ser ouvida por mim, por você, do alto e sublime trono, mas dizendo: filho, eu me agrado em ti, filho, eu estou te abençoando, por causa de você, eu estou rompendo o império das trevas. Aleluia!
Mas nesse momento aqui, que Deus está falando no livro de Jeremias, era assim, um momento que Deus estava dizendo assim para Israel: olha, eu enviei profetas pela madrugada, eu enviei insistentemente várias vezes para falar com Israel, para que Israel voltasse para mim, deixasse de adorar outros deuses e voltasse para mim. Meu coração estava condoído por Israel, mas Israel não me ouviu. Agora eu vou fazer diferente. Oh, Jesus. E aí anunciado os 70 anos de cativeiro. Mas sabe o que é importante, irmãos? Você é dele, diga aleluia. Pertencemos a Ele. Ele anuncia os 70 anos de cativeiro. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Pode glorificar. Ainda quando está anunciando uma sentença, lá no final do capítulo ele diz assim: mas eu irei buscar o meu povo novamente, irei tratar da Babilônia, irei soprar sobre ela. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, igreja, que cuida de nós com ciúme e zelo, ainda que for para nos dar uma correção por um período de tempo, para nos consertar. Mas Ele nos traz de volta e cuida dos mínimos detalhes, diga aleluia. Aí está lá, o povo tudo querendo cultuar, diga aleluia. Você é o motivo de um culto para Deus aqui na terra. E aí ele diz assim, de novo, sugerindo para o povo, a segunda vez. Elias já falou assim: ó, não suporto sua cara, não quero você aqui. Você me incomoda. O que seu pai fez, o que sua mãe fez com o povo de Deus, isso me faz criar uma situação de revolta, de uma justiça santa. Não quero esse homem na minha frente. Homem de Deus e mulher de Deus não é covarde. Fala a verdade quando tem que falar a verdade. Diga aleluia. Não concorda com o pecado. E aí, ele pega e tenta justificar. E diz assim, olha o que ele fala de novo. Deus nos trouxe aqui. Deus trouxe, aí coloca, Deus trouxe esses 3 reis aqui no deserto para morrer. Interessante que Eliseu nem responde mais para ele, já volta, se não é por causa de Josafá, nem para a cara desse ordinário eu ia olhar, mas eu vou falar com Deus por causa de Josafá. Alguém vai falar com Deus por causa de você, por causa da sua intimidade com o Pai, vai ter resposta de Deus por causa da sua oração. Aleluia! Sabe, queridos, eu fico imaginando. E aí ele vira. Eu acredito que Eliseu virou as costas para Jorão. Deixa essa coisa aí. Vamos falar com Deus agora. Mas ele está virado. Diga assim, irado, igreja. Diga assim, eu sou corpo, alma e espírito. E aí, como nós começamos a falar de emoções, quando nós começamos a falar de sentimentos, às vezes nós pensamos que nós somos algo como um oco que só tem um espírito. E tudo que nós iremos fazer, nós acreditamos que está só no campo espiritual. Existe um momento que o campo espiritual vai mover. Mas para que o campo espiritual se mova, há uma necessidade de um acerto de conta com as emoções, com os sentimentos, com aquilo que está dentro de você, porque Deus respeita a tua alma. Lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó estava lá quanto tempo naquele lugar? E aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Se abra comigo, filho. Conte para mim seu problema. Eu preciso olhar tua alma. E ele diz: Senhor, eu quero ver. Que veja, filho.
está resolvido o seu problema. Em um outro momento, Jesus também, pegando um outro cego que estava lá em Betseba, e aí Jesus leva ele para fora da aldeia, unta os olhos dele e pergunta: o que você está vendo? Ele diz assim: estou vendo o homem como árvore. E Jesus lhe dá a segunda unção, diga aleluia. E agora, como você está vendo, estou vendo o homem perfeitamente normal. Diga glória a Deus. Primeiro toque. O primeiro toque, querido, foi o toque do encontro, o encontro de Deus com ele. Mas o segundo toque foi a cura da sua alma. A sua alma estava aprisionada, seu ser, seu sentimento, amarrotado de tanto tempo de humilhação, de desprezo, de ser deixado, abandonado, estava ali ferido. Quantas pessoas acreditam que ser ferido é ser magoado? Tem diferença, pastora Juliana? Repita comigo: tem diferença. Muita diferença. Há uma diferença entre não perdoar e ser ferido. O não perdoar é você não querer liberar perdão e ter um sentimento de aprisionamento com aquela pessoa. E o ser ferido é se sentir o tempo todo culpado, é se sentir o tempo todo absorvendo aquela dor na sua alma o tempo todo, é caminhar segundo a diretriz dessa ferida que foi feita na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Claro, absoluto. Estou saindo um pouco porque Deus está mandando eu falar. Claro, absoluto. Uma mulher que foi estrupada por um homem, uma pessoa que tem a característica, a personalidade de um estrupador, somente o milagre de Deus para mudar. Não inventa moda de perdoar porque você é crente e colocar dentro da sua casa com a sua filha mocinha. Não faça isso não. Isso não tem nada a ver com perdão, isso tem a ver com A palavra de Deus diz que você tem que ser exatamente isso. E aí nós estamos ouvindo um evangelho maltrapilho, errôneo, torto, feio, fedido. Perdão é quando você tira de dentro do seu coração. Mas o servo de Deus continua prudente e vigilante. Porque não significa que porque você perdoou alguém, ele mudou. Vamos repetir para ficar bem memorizado? Quando eu perdoo, não significa que a pessoa precisa, deve e vai mudar. Não, não precisa. Diga glória a Deus. É necessário que eu perdoe, mas a partir do momento eu não deixaria uma neta minha, uma filha minha, com um homem que já fez alguma coisa com uma pessoa, com uma mulher, ou mesmo que seja com um menino, porque agora até com um menino. Não deixaria. Mas a senhora é pastora perdoa. Em primeiro lugar, Deus me colocou a missão de cuidar da minha família. Amém, igreja? Quando perguntar um negócio desse para você, diga: eu tenho uma missão, cuidar da minha família. Aleluia! Estão lá no meio do deserto, irado, revoltado. Lógico que quem ama Deus, eu sei que alguns aqui já passou por algum momento de estar numa roda e alguém começa a pregar o pau nos crentes. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, eu já ouvi muitas vezes. E aí você tem uma ideia, né, irmãos? Interessante, que você não coloca os crentes, né, irmão José? Você não vê os crentes, você vê quem? Você não vê Jesus? Na hora você está falando mal de Jesus, quem vê isso? Eu vejo assim. Se fala mal do meu irmão, está falando de quem? É lógico, a fé dele está em Cristo Jesus. Essa era a revolta de Eliseu. E aí ele diz assim, precisava acontecer um milagre, ele diz assim:
traga-me um tangedor. Diga aleluia. Tem um tangedor aqui, tem alguém que toca, tem alguém aqui que ministra louvor, tem alguém que ministra adoração. Eu estou angustiado, eu estou com a minha alma pesada, eu estou insensível. Júnior Venâncio, eu preciso de você, que você adore. Ministério de louvor, eu preciso, porque a minha alma tem que acalmar para ouvir Deus. Diga aleluia. Corpo, alma e corpo, alma e você é corpo, alma e espírito. Ah, querido, o espírito está pronto. A carne é fraca. Estava cheio de emoção. E aí o que Deus falou? Tocou no coraçãozinho dele. Filho, eu sei que você está passando aí, porque eu fico desse jeito também. Eu sei que você está com uma justiça santa. Mas convida alguém aí para adorar, que rapidão você acalma e eu vou conseguir falar com você. Diga aleluia! E aí vem a resposta de Deus para Eliseu falar para o povo. Diga glória a Deus. Estava no deserto, não tinha nada, não tinha resposta de nada. E aí Deus fala assim para ele: diga a esse povo fazer aqui no meio deste vale muitas covas. Repita comigo, igreja, muitas covas. Aleluia. E ele diz assim: não vai haver vento, não vai haver chuva, mas com tudo isto encherá essas covas de água, e vai beber tu e os teus animais. Diga aleluia. E aí Deus não ficou contente. Deus ainda não está satisfeito, porque quando Ele vai nos abençoar, irmãos, o negócio dele é grande. Diga, o meu Deus é grande. E aí Ele diz bem assim ainda. Eles estavam preocupados agora com não morrer, né, irmãos? Aí Deus pega e fala assim: agora, porque vocês orou, porque vocês buscou, agora eu vou dizer para vocês, vão beber água, vão satisfazer e ainda vão vencer os midianitas. Diga aleluia! É assim que Deus trabalha, quando nós invocamos a um Deus soberano. Já estou terminando, viu, igreja? Para a glória do Senhor Jesus. E aí, queridos, o que acontece? Nós observamos aqui, antes do milagre, diga antes do milagre, tem uma ordem de Deus para você. Talvez você já passou pelo deserto ou está passando pelo deserto. E você diz assim: não estou vendo nenhum sinal de Deus para me abençoar. Mas aí Ele pega e usa aqui essa pastora meio doidinha para falar para você que você tem que abrir muitas covas. Eu não sei que tipo de cova que você precisa abrir, mas Ele está dizendo para você que precisa. E no meu entender, eu acredito que no seu também, isso significa trabalho. Repita comigo: trabalho. E aí o povo poderia dizer assim: mas Senhor, nós estamos no meio do deserto com sede, com esse monte de animal já morrendo no sol quente, e o Senhor nos manda trabalhar, pegar picareta, pegar enxada, pegar não sei o que, pegar pau e ficar abrindo ali no meio do deserto covas. O Senhor, meu Deus, que negócio que é esse? Ninguém perguntou nada. Diga aleluia. Assim como a igreja daqui deste lugar não vai perguntar nada, vai fazer, porque Deus vai operar milagres. Diga aleluia. Antes do milagre, Ele pede uma atitude. Mas depois do milagre, Ele também vai dizer assim: depois que acontecer o milagre, vocês, aqui, ó, comunidade Fogo em Glória, vai tapar todas as fontes de água. Diga aleluia. Vai destruir todas as cidades fortes. Diga bendito seja o nome do Senhor. Eu consigo destruir. Vai comigo, igreja. Eu consigo destruir toda e qualquer cidade forte. E ainda diz assim: e também você vai destruir as cidades escolhidas, e também vai destruir os campos, vai pegar a pedrada nos campos, vai destruir tudo. Agora a igreja vai perguntar para mim: por quê, pastora? Porque o inimigo não pode voltar e encontrar abrigo seguro na sua cidade. Diga aleluia. Ele não tem que beber água da sua fonte. Ele não tem que entrar nas suas cidades mais belas, nas suas cidades. Pastora, vamos dizer que isso aí é um sonho? Vamos dizer que isso é sonho? Vamos dizer que isso é a bênção da prosperidade? Vamos dizer que o campo é a sua família? Vamos dizer que isso é o seu local de trabalho? Vamos dizer que você não pode deixar nada para ele pegar. Ele não pode usufruir nada. Você é filho do rei. Se você é filho do rei, você é rico. Então, se Deus está mandando você
tapar uma fonte, é porque Ele tem milhares de fontes para abrir para você. Aleluia! Esse é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. E aí o que diz a palavra do nosso Deus? No versículo, 2 Reis capítulo 3, versículo 20, diz assim: quando nós obedecemos, irmãos, quando nós obedecemos, o milagre começa a acontecer, aí vem o céu na terra. 2 Reis capítulo 3, versículo 20, diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga aleluia. Irmãos, olha que interessante. O povo estava sem culto, de repente, cultuaram. E aí o que aconteceu depois? Pela manhã, repita comigo, pela manhã. E isso pela manhã, irmãos, é mais ou menos 4 horas, ainda está escuro, diga glória a Deus. Lembra lá do versículo que eu disse? Que Deus madrugava, enviando os profetas em Israel para falar madrugada para eles tomarem uma atitude. Mas aqui, irmãos, a palavra do Senhor diz que o povo levantou de madrugada e foram oferecer oferta de manjares. Repita comigo, igreja, oferta de manjares. Pela manhã cedinho. Sabe o que significa oferta de manjares, irmãos? Tipifica o próprio Cristo Jesus, a presença de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Significa as ofertas de manjares, o grão, apenas as flores do trigo, triturada, retriturada e retriturada, sem nenhuma deformidade. Todos os grãos do mesmo tamanho, refinado, apurado, era levado no templo e era entregue ao sacerdote e servia para ser oferecido. Sobre ele era derramado o azeite, que simboliza a presença do Espírito. E aí nós já entendemos que a oferta de manjares tipifica e simboliza Cristo Jesus. E ali era oferecido o que sobrava. Diga, o que sobrava ficava para o sacerdote. E os filhos do sacerdote, diga, os filhos também fazem parte da vida do sacerdote. E isso era significativo no meio do povo de Israel. Todas as vezes que era feito a oferta de manjares. E aí, quem foi que tocou no coração desse povo? Quem foi que disse? Estava faltando alimento, estava faltando água, mas pegar, porque tinha que ser do melhor, viu, Bruna? Mais ou menos? Não. Tinha que ser o melhor trigo que eles levaram para a batalha. Diga aleluia! Para quê? Para ser queimado, para ser passado na brasa, tipificando Jesus. E era partido esse pão que era feito com esse, era partido, porque o corpo de Cristo também foi partido lá na cruz do Calvário. Quanta chicotada Cristo Jesus recebeu, tipificando esse sacrifício. E o fogo onde é colocado para assar, e significa também o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus. Ele passou pelo fogo para nos conceder o perdão, para nos conceder a vitória. Lá no deserto, o Cristo Jesus aparece para dar uma vitória para aqueles homens que estavam caminhando errante, sem a presença de Deus. Quando nós oramos, o céu desce na terra. Quando nós fazemos o que Deus pede, o céu desce na terra. E quando nós fazemos aquilo para agradar a Deus, porque foi isso que eles fizeram de manhã cedinho, vamos adorar, de manhã cedinho, vamos sacrificar, vamos entregar uma oferta de manjares. E todo mundo concordou, diga aleluia. E nesse mesmo momento, diga glória a Deus. Versículo 22 diz assim: e levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si, as águas vermelhas como sangue.
é Deus poderoso, aleluia. Esse é o Deus que você serve, esse é o Jesus que você ama. Lá no livro de João, capítulo 19, fala que um dos soldados veio e furou um lado de Jesus, e saiu sangue e água. Diga glória a Deus. E aí o que acontece? E disseram isto, é sangue, certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar os despojos dos moabitas. Deus monta uma estratégia para dar vitória para o seu povo. Diga aleluia. Sabe, queridos, eles acordaram pela manhã e vão verificar. A Bíblia diz que o sol estava batendo sobre as águas. Diga bendito é o nome do Senhor. Salmo 84, versículo 11, diz que o Senhor é o sol e um escudo, e Ele escuta o clamor do justo e atende a sua súplica. Apareceu Jesus no deserto. Se você não consegue ver, eu consigo ver. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali naquele lugar, diga aleluia. Sangue, Jesus, água, Espírito Santo, sol, meu Pai soberano. Eu consigo ver a Trindade lutando por mim e por você. Oh, Deus fiel, aleluia. Quando nós lemos o livro de Levítico, capítulo 2, versículo 1, nós vamos entender que existia uma ordem para que houvesse essa entrega de oferta de manjar. E hoje, querida igreja, você está com um título, com um tema: céu na terra. Diga aleluia. A Bíblia fala, quando você chegar na tua casa, tranquilo, de mansinho, suave, fique à noite, ore, mulher, atenda seu marido, dá carinho para o seu marido, depois você vai lá na sala da sua casa. Eu gosto de ir na sala da minha casa, ler a Bíblia e ficar ouvindo Jesus falar comigo. Aí você vai, de novo, a minha pastora, tem uma pastora na nossa igreja, que ela diz, eu vou ruminar a palavra, né, pastor? Vai lá ruminar a palavra de novo, pega o livro de 2 Reis, capítulo 3, fala assim, eu vou meditar, porque eu quero entender esse mistério de Deus dar uma ordem antes de eu receber o milagre, que é um sacrifício tão grande, e depois que eu recebi o milagre, Ele me dá uma outra ordem, para me tapar todas as brechas. O inimigo não pode encontrar uma morada na minha vida, e também ele não pode ser matado, a sede dele de pecado por mim, ele não pode. E aí a Bíblia me mostra também, que mesmo no meio do deserto, Ele envia anjos para me abençoar, ou Ele vem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trazendo a minha vitória. E a Bíblia diz que eles venceram, diga aleluia. Venceram os midianitas nesse dia. E o que eles fizeram? Tapar as brechas. Diga comigo, igreja, tapar as brechas. Destruir as cidades fortes. E destruir as cidades escolhidas. E destruir todo o campo que eram cheios de árvores frutíferas. Você não vai dar espaço nenhum para o inimigo, porque Deus já te concedeu a vitória. E eu termino aqui agradecendo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, e profetizo, você é homem e mulher que traz o céu na terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.